Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Desta vez falaremos do conteúdo destes DVDs. 8 DVDs com registros de 1990 a 2000. O conteúdo aqui registrado é mais velho que os próprios DVDs. Muita gente não sabe nem o que hoje é um DVD. DVD é a sigla para Digital Versatile Disc, ou Digital Video Disc, e para reproduzir era necessário um reprodutor de DVD ou leitor de DVD. Um dispositivo para reproduzir discos produzidos sob o padrão DVD-vídeo. Este conteúdo em questão foi compilado de fitas VHS. Fitas VHS, Video Home System, são fitas magnéticas de plástico que armazenam vídeos analógicos. Elas foram introduzidas em 1976 e popular nos anos 80 e 90. Com o advento da era digital, o uso de fitas VHS foi declinando e hoje em dia é considerado obsoleto. Mas sem elas e sem os DVDs essa história não poderia ser contada. Em 1992, amigos Sandro Ribeiro e Cláudio Eduardo, na presença de Anderson Gomes, influenciados por suas próprias histórias em quadrinhos e fitas de áudio, resolveram escrever histórias que ficaram registradas em 5 VHS originando 6 DVDs de filmes amadores. Posteriormente, mais 2 VHS com quadros de humor foram produzidos, as ditas fitas Shit, que também foram convertidos em 2 DVDs Disc. Amigos do bairro de Neópolis, do Colégio das Neves, do Salesiano, de Flamboyant, Barro Vermelho, Capim Macio, Mirassol, Cidade Alta, Alecrim e até de Macau foram convidados a participar e estão registrados nestes discos. Os roteiros eram feitos à mão, mas algumas vezes datilografados em máquinas Olivetti Estudante. Os trechos que deveriam conter trilhas sonoras eram sublinhados com hidrocor coloridos. O nome dos personagens eram marcados com asteriscos e numerados. As sugestões para as casas dos personagens era colocado numa tabela no final do roteiro. Algumas vezes os atores recebiam somente pedaços recortados com suas falas, em outras o roteiro ficava exposto para ser lido. A câmera utilizada era uma Concordair da Panasonic. Um flash com lâmpada halógena de 300 watts e visor de vidro também era utilizado para filmagens noturnas quando possível. O resto era improvisação mesmo. As Shit aqui demonstradas foram feitas de 1998 a 2000, numa fase em que o grupo já não conseguia reunir membros para filmagens sérias e também onde as edições demoradas eram dispendiosas. Optando pela realização de quadros de humor que não exigia roteiros, mas somente combinar o quadro antes de fazê-los. A Shit 1 foi bem experimental com várias piadas internas e a Shit 2 um humor mais amadurecido. A sequência das cópias em posse de Cláudio Eduardo não seguia exatamente a ordem cronológica, mas sim o espaço dos VHS para caber os filmes. Embora da terceira para frente tenha seguido exatamente a cronologia. O primeiro DVD ficou com o conteúdo que está sendo mostrado em tela. Estes tempos escritos era o tempo de início de cada título para poder avançar quando necessário. O nome Delta Produções era a produtora fictícia batizada por Cláudio. Antes era CVLP, mas precisava mudar e mudou para CVFRP e depois Delta Produções. Sandro Ribeiro foi o primeiro a criar nomes para a produtora e editora fictícia dele e indicou os colegas a fazerem o mesmo. Por não saber classificar o que filmavam os primeiros, eram chamados de novelas e depois minisséries e somente posteriormente filmes. Além destes, o primeiro DVD contou com Máquina Assassina 1 e 2, uma versão de baixo custo inspirada em filmes como Vingador do Futuro e também Exterminador do Futuro, estrelados pelo astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger, mas a nossa versão só tinha ator masculino metido a Sylvester Stallone. Mas estavas mais para Sylvester está longe, pois galã de Hollywood era algo inatingível para garotos daquela idade. A sequência de Chepaia era uma sequência neapolitana de polícia e bandido. O nome uma mistura de palavras que representava o produto dos bandidos e um trocadilho com a frase "é a paia". O roteiro foi utilizado por Cláudio Eduardo na produção de um livro escolar intitulado Os Drogados, conforme imagem a seguir. Este livro era baseado em Chepaia 1 e 2 com pequenas adaptações, foi nota de trabalho escolar de Cláudio. Elaboração de livros era também um hobby levado por Sandro aos seus amigos. Nesta época, Cláudio também fez um livro intitulado Flagras, que saiu pela sua editora fictícia. Sorvete Quente continha erros de português e bobagens descritas pelos amigos das filmagens. No final, um ranking com a quantidade de erros computadas por pessoas. Além destes, Cláudio escreveu mais 2 livros de prosa e poesia. Textos Rebeldia das Emoções e Textos Uma Outra Face. No último continha também desenhos em grafite feitos por Cláudio. Do primeiro tinha uma versão de circulação para leitura de amigos.
Os livros ajudavam a desenvolver a escrita para os roteiros. Os roteiros recebiam colaborações e ajudas dos atores das filmagens amadoras. Na traseira das antigas VHS e também dos DVDs ficavam o nome das pessoas que participaram deste hobby infantil, porém inteligente. No primeiro DVD estava Abnadab, Anderson César, Anderson Gomes, Andresa Holanda, Carlos Eduardo, Cláudio Araújo, Cláudio Eduardo Davim, Diógenes, Fábio, Flauber Araújo, Guilherme Rodrigo, Eriscarte Marcel, Iveson Jorge, Juliano, Caio Isaú, Raíssa Ribeiro, Sandro Ribeiro, Sávio, Vanessa e Wagner. Estes com asteriscos eram participações especiais. As capas originais das VHS de Cláudio haviam sido desenhadas por Anderson Gomes, mas estas capas de DVDs foram feitas em computador muitos anos depois. Neste segundo DVD, uma melhoria na qualidade e alguns dos conteúdos mais queridos pela turma. Vampiros Perdidos, Superpoderes, 1, 2, 3 e 4 e Catarro Maldito foram os filmes armazenados neste. O conteúdo já passava por edições com 2 vídeos cassetes ou mais e o som uma das saídas estéreo. Já utilizávamos CDs para trilha sonora e não mais fitas cassete. Quem participou deste DVD? Alessandro, Anderson Gomes, Andressa Lima, Andresa, Carlos Eduardo, Célia Cristina, Cláudio Eduardo Davim, Daniele, Elaine, Fabiano, Fernanda, Fernando Barbosa, Fernando Zequeté, Frites, Guilherme Rodrigo, Ivane Zi, Caio, Caterine, Michel, Micheline, Natanael Fiandenber, Raíssa, Sandro Ribeiro e Vanessa. Vampiros Perdidos foi criação e desenvolvimento de Sandro Ribeiro e pediu que os atores utilizassem roupas de acordo com os personagens. Algo que nem sempre aconteceu nas filmagens. Também o uso de efeitos, dentes e gengivas com material ortodôntico e maquiagens com tintas guache e cera arábica. Algumas ideias eram embasadas nas revistas 7 que traziam materiais sobre cinema. Em um próximo vídeo falaremos dos outros DVDs aqui apresentados, os perrengues, como as histórias em quadrinhos influenciaram e outras curiosidades. Não perca e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço a todos.